Eu sou Juliana Waterloo e esse é o Saúde Pra Quê? Um espaço dedicado ao diálogo transparente e descomplicado sobre saúde, fitness e estilo de vida. Sejam bem-vindos! Estamos iniciando 2025 com uma edição muito especial do Saúde Pra Quê? Eu tenho uma convidada a quem eu admiro muito. Ela é médica formada há mais de 10 anos, tem residência médica em medicina preventiva pelo Hospital das Clínicas da USP, especialização em nutrologia e mestrado em medicina do estilo de vida. A doutora Daniele Orletti. Seja muito bem-vinda, doutora Daniele. Juliana, é um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês sobre saúde, longevidade, estilo de vida e trazendo um pouco de informação para todo mundo que quer começar o ano com o pé direito. Maravilhoso. Eu gostaria de começar te perguntando, o que te levou para essa área de nutrologia e, em especial, trabalhar com emagrecimento? Olha, essa é uma ótima pergunta, tá? É assim, Juliana, durante a minha formação enquanto médica, eu nunca me identifiquei muito com aquele ambiente hospitalocêntrico e voltado para o paciente adoecido. Eu via assim, a medicina, e isso gerava um desconforto muito grande de só receber esse paciente no momento que ele tinha uma descompensação clínica ou estava ali num quadro já mais agravado de saúde. E aí, nessa formação, eu acabei conhecendo a nutrologia, na época ainda muito pouco falada, a nutrologia hoje está muito mais divulgada, mas há 10, 12, 15 anos atrás nós não tínhamos tantos profissionais assim. Também era uma área que durante muitos anos ficou dentro de um cenário muito hospitalocêntrico, mas naquela época, há 12 anos atrás, 15 anos, eu tive essa aproximação e fez muito sentido para mim entender como que não só os hábitos de vida da alimentação, mas de um modo geral, eles conseguem influenciar na saúde do paciente, aquilo que a gente estuda desde o início, que a alimentação faz parte do tratamento do paciente com diabetes, hipertensão, mas a gente nunca dava muita bola para isso. Então, naquele cenário inicial, fez muito sentido eu ir para a nutrologia mais voltada para essa saúde preventiva, preditiva e como que os hábitos de vida eles interferem na formação das doenças e na preservação daquilo que a gente chama de saúde, né? Doutora Daniele é médica, triatleta, professora. Realmente, assim, eu queria agradecer mais uma vez, né, por você ter aceito esse convite. Eu sei que veio de São Paulo, eu me sinto muito honrada. E poder iniciar 2025 trazendo informação também para a vida das pessoas, né? O paciente que de alguma maneira chega para nós. E atualmente a gente vive numa sociedade que é engraçado se formos refletir, porque é uma ambiguidade, uma dicotomia. A gente vive uma altíssima prevalência de obesidade, né? Sabemos disso. E ao mesmo tempo existe a cultura do emagrecimento. Nunca se falou tanto sobre emagrecimento. E aparecem novas drogas, aparecem novos recursos. Então, eu gostaria que tu comentasse assim, em relação... Por que se fala tanto do emagrecimento? Por que se busca tanto o emagrecimento? Tem a ver com padrão de beleza, mais com padrão de beleza do que com saúde propriamente dita? O que eu costumo falar, principalmente para os meus alunos, para os meus pacientes, é que nós nunca tivemos na medicina, na história da medicina, tantas possibilidades terapêuticas no tratamento do paciente com obesidade e sobrepeso. E, ao mesmo tempo, nós nunca tivemos tantos pacientes, tantas pessoas com sobrepeso e obesidade. Hoje nós temos mais de 60% da população com sobrepeso e desses, né, da população geral, mais de 25% com obesidade. Ou seja, Juliana, o comum é a gente encontrar pessoas com sobrepeso. É diferente você encontrar uma pessoa que está dentro do peso. O comum já virou essa pessoa com sobrepeso. Então, vamos dizer assim, parece um paradigma, porque você tem, de um lado, inúmeros tratamentos
e do outro lado você tem um monte de paciente que não consegue acessá-los. E aí vem outra questão que eu também falo muito, porque a gente vê, né, a capa da Veja de 2015 foi a caneta milagrosa, o medicamento que faz milagre. Então, já tinha isso, então? Já, não, os medicamentos análogos do GLP-1, eles estão desde 2011 no mercado, né? Nós tivemos uma capa da Veja, acho que foi em 2014 ou 15, que foi emblemática, tipo, o medicamento revolucionário. Porque, de fato, eles são, né? Mas aí o que acontece? Nós temos também, nessa corrida pelo emagrecimento, dois lados de uma mesma moeda. E eu falo muito disso, assim. Nós precisamos ser intelectualmente complexos, Juliana, para entender que existe um problema de saúde, que é a obesidade, o sobrepeso, que é uma doença crônica, progressiva e recidivante, e que, portanto, merece um tratamento medicamentoso, mas não apenas, mas com certeza também. E do outro lado nós temos pessoas que utilizam estes medicamentos na busca de padrões estéticos e de beleza que são inalcançáveis, que são muito divulgados nas redes sociais. Então acho que cabe uma reflexão de, ok, nós temos uma doença, mas até que ponto vale também essa corrida por essa busca incessante da magreza. Contextualizando no cenário brasileiro, a gente tem que o brasileiro é vaidoso por natureza, então a gente vê esse uso abusivo de medicamentos que são excelentes, opções terapêuticas, para uma doença, sendo utilizados por pessoas que não têm uma doença por conta desse viés, dessa busca por uma magreza extrema. E isso precisa, assim, uma coisa não... o fato de você ter um medicamento não desmerece, né, esse tratamento desse paciente, de maneira alguma tem que ser criticado, porque existem pessoas que tomam e usam o medicamento de maneira indiscriminada, né? De forma inadequada, né? E assim, em relação à perda de peso, por que é tão difícil emagrecer? Quais são as maneiras... O corpo, ele busca sempre acumular. Então, eu gostaria que tu nos explicasse, assim, e por que para mulheres é mais difícil ainda? Juliana, emagrecimento é contraintuitivo. O seu organismo, ele não vai deixar você emagrecer, porque ele entende que o emagrecimento é como se fosse uma autodestruição para ele. O seu corpo, existe uma coisa no hipotálamo, que é um centro específico ali que nós temos no nosso sistema nervoso central, que se chama setup hipotalâmico. E esse setup hipotalâmico, ele sempre vai te jogar para o maior peso não gestacional, né, no caso das mulheres, já atingido. Então, o seu maior peso, ele vai ficar marcado ali no seu hipotálamo e o seu corpo vai fazer de tudo para não deixar você emagrecer. Ele sempre vai te jogar para esse maior peso. E aí o que acontece? Nessa busca por não deixar com que o corpo emagreça, o organismo ele tem vários mecanismos de fazer isso. Então, um exemplo que eu dou é o seguinte: para cada 1 quilo que você perde, o seu organismo ele te dá uma sensação, ele aumenta a sua fome em 100 calorias. Agora, pega um paciente que precisa emagrecer 10 quilos. O corpo dele, para cada quilo que ele perder, o corpo dele vai se autorregular de maneira que ele fique 10 vezes 100, né, 1.000 calorias a mais de fome, para ele voltar para o peso não gestacional, o maior peso já atingido. Do mesmo jeito que a gente tem uma memória muscular, a gente também tem uma memória do peso, né? E aí ele faz isso diminuindo aqueles hormônios que dão saciedade, aumentando os hormônios que geram fome, como a grelina, por exemplo. Então, ele vai lançar mão de estratégias para fazer você sentir mais fome. Esse é um ponto. O outro ponto que ele vai fazer é diminuir o seu metabolismo. Então, além dele fazer você ficar com mais fome e ingerir mais quantidade de alimentos, ele vai fazer o seu metabolismo diminuir nesse processo, para que você não gaste tanta energia e consiga acumular, justamente para voltar para aquele maior peso já atingido. Por isso que é tão importante, enquanto profissionais de saúde que nós somos, a gente ter a capacidade de identificar quando o paciente já está com sobrepeso, para a gente não deixar esse paciente, às vezes, chegar no nível de obesidade grau 1 ou 2, porque vai ser muito mais difícil para ele voltar para o peso anterior ou atingir um peso ali que a gente chama de eutrófico, né, que seria uma faixa mais adequada, sendo que ele sai ali de uma obesidade grau 2 ou até mesmo grau 3. Então, o ideal é que no acompanhamento de longo prazo dessa pessoa, desse paciente, ou até em casa mesmo, a gente tenha o hábito de se pesar para que a gente observe essas pequenas mudanças. Porque
às vezes a gente não percebe quando ganha 1 quilo ao ano. Mas se você reparar numa janela temporal de 10 anos, você adquiriu 10 quilos. E aí esses 10 quilos já podem vir como sobrepeso para você. Então, essas diferenças pequenas da balança, às vezes, quando você tem o hábito de se pesar, elas são importantes para você já... Opa, peraí, há um mês atrás eu estava com um peso, hoje eu estou 3 quilos a mais. Aí no outro mês, nossa, eu engordei mais 1 quilo. Poxa, o que está acontecendo? Para não deixar que isso venha a ganhar uma intencionalidade de tratamento maior quando você estiver num nível maior de sobrepeso, obesidade, porque vai ser cada vez mais difícil, justamente por isso. Isso acontece naturalmente já com o envelhecimento, então, também. Sim, envelhecimento, assim, e aí puxando a menopausa, né, a mulher, Exato, por que a mulher... é mais difícil, acumula mais. A mulher, ela durante o mês, ela é 4 pessoas do ponto de vista hormonal diferente. O homem, ele é apenas testosterona, ele não tem variações hormonais. E a testosterona por si só, ela é um hormônio anabólico e que ajuda, favorece muito, tanto do ponto de vista de metabolismo, como de preservação e ganho de massa muscular. Esses 2 pontos, isoladamente, já seriam muito favoráveis a um maior controle do peso dessa pessoa do sexo masculino, comparado com a mulher. Agora, quando você pega a mulher que tem essas variações mensais, que são próprias do ciclo da mulher ali, e você joga ainda num contexto de menopausa, fica muito mais difícil. Essa mulher, ela cria mais propensão a não apenas acumular gordura, mas acumular uma gordura intraabdominal, que é aquela gordura que é super prejudicial para o organismo. Então, assim, de um modo geral, você ter um cuidado especial com a mulher, ou se você for uma mulher que esteja passando por um processo de ganho de peso ou esteja com dificuldade de emagrecer, é interessante você fazer um acompanhamento e olhar para esses quadros também, né, essa parte hormonal, porque de fato, com certeza, o fato da gente não ter tanta testosterona como homem, claro, é um dos principais fatores. Sim. É interessante reforçar que às vezes sozinha a mulher não vai conseguir ter esse cuidado. Então, buscar profissionais que possam auxiliar nesse processo, que é natural. Perfeito. Ganho. Assim, o emagrecimento, por ser contraintuitivo, sexo masculino ou feminino, na maioria das vezes ele vai precisar de um profissional auxílio para auxiliar no processo, porque por si só, lógico, toda regra tem sua exceção, mas é muito difícil uma pessoa conseguir atingir emagrecimentos importantes sozinha, sem acompanhamento, e nem é recomendado, justamente por isso. Como é contraintuitivo e o seu corpo vai lançar mão de estratégias como diminuir o seu metabolismo, aumentar a sua fome, o profissional de saúde que trabalha com emagrecimento, ele também, por entender de tudo isso que acontece, ele também tem um arsenal terapêutico que consiga trabalhar de modo que você passe por esse processo sem grandes dificuldades e preservando a sua saúde. Se a gente pega aqui, no processo de emagrecimento, você pode, por exemplo, perder massa muscular. Como que você consegue diminuir a chance disso acontecer? Então, peraí, talvez você tenha que ajustar a quantidade de proteína que você come todos os dias. Essa proteína a mais vai te dar mais saciedade. Então, essa fome que você sente a mais pela própria redução do peso e alteração da grelina, da leptina, que são esses hormônios que regulam a fome, ela fica mais controlada pela própria ingestão da proteína. E isso tudo ajuda essa pessoa a passar por esse processo de uma maneira muito mais confortável e douradora, que é o que todo mundo quer, né? Exatamente. Estudo bastante, estou fazendo uma pós em medicina esportiva e foi assim que eu cheguei aqui também, te acompanho também por isso. Achei que a tua explicação foi brilhante e eu queria entender, assim, como é que é o teu dia a dia, como é que são os teus atendimentos, quais são os pacientes que te procuram, esse perfil, se é um paciente que buscam emagrecimento ou reabilitação de lesão, como é que é a tua rotina e como são feitas as avaliações no teu consultório? Legal. Assim, né, no início, eu trabalho com nutrologia há quase 10 anos também, e no início eu tinha um viés muito voltado para emagrecimento, tratamento da obesidade, do sobrepeso, né? Mas por estar incluída aí nas competições de endurance, do triatlo. Hoje, o meu dia a dia, ele pega muito esse paciente que
de algum modo, entende que tem uma queixa ali relacionada com sobrepeso e que talvez busca na atividade física um dos pilares para alcançar uma saúde com longevidade, qualidade de vida, ou é aquele paciente que está querendo ali ter novos hábitos ou buscar mais uma medicina do estilo de vida, mas também tem alguma coisa de sobrepeso e, de um modo geral, ele quer encaixar uma rotina mais interessante na vida dele. Então, tem esse viés de um ajuste de composição corporal, associado aí com uma pessoa que quer começar a correr, fazer uma maratona, fazer uma prova de triatlo, né? Às vezes, vou fazer 40 anos e quero correr a maratona de São Paulo no ano que vem. Então, tem esse perfil de pacientes, hoje é a grande maioria, né? Chamo dos atletas aí do dia a dia, os atletas da vida, mas que vem com alguma queixa relacionada também à composição corporal ou à performance. E aí, como que funciona no consultório, né? A abordagem, de um modo geral, voltando para a medicina do estilo de vida e para a nutrologia, ela é separada em 2 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar da queixa. Então, o paciente ele vai porque ele tem um problema. Dani, eu queria talvez melhorar minha performance, ou talvez emagrecer um pouco, acho que eu engordei nos últimos 10, 15 anos. Então, ele traz essa queixa, e essa queixa vai ser explorada dentro do contexto ali do que ele precisa. E também tem um outro pilar que é da prevenção e da predição, que é como se fosse o rastreio de doenças específicas da faixa etária. Então, pegando um exemplo de um paciente, às vezes é uma pessoa que precisa emagrecer 10 ou 15% do peso, começou a fazer uma corrida para conseguir otimizar esse processo, lembrando que no processo de emagrecimento e melhora de sobrepeso, a gente trabalha com 3 pilares, né? Então, alimentação, atividade física e o uso de medicamentos quando necessário. Então, a gente tem esse perfil, mas a gente tem que entender em que contexto que essa pessoa está. Beleza, é uma pessoa que precisa emagrecer 15% do peso para sair de um sobrepeso, mas também é um homem na faixa dos 50 anos que precisa fazer algum rastreio específico para detecção precoce de doenças e, caso venha a ser detectado algum fator de risco, trabalhar em cima deles. Então, a gente faz esses 2 pilares. Isso é assim, de um modo geral, para todos os pacientes. Alguns vão ter mais queixas, outros vão ter mais a parte do rastreio ali de doenças crônicas não transmissíveis. E aí, no dia a dia, a gente lança mão também de ferramentas. Igual você, na oftalmologia, tem aqueles aparelhos que você faz todas as análises. Na parte da nutrologia, a gente também tem. Então, hoje, assim, o que eu tenho lá e que auxilia muito é a bioimpedância, para saber justamente a composição corporal. É um exame fantástico que consegue trazer inúmeras interpretações, e ele é feito ali em todas as consultas. E eu também lanço mão do VO2 máximo, que é um indicador de saúde muito utilizado, inclusive, para pacientes na fila do transplante cardíaco, né? Não está só ali no cenário de atividade física, mas que é um indicador muito bom para essas pessoas que estão fazendo atividade, porque a partir do VO2 máximo, a gente consegue graduar as zonas de treino. E eu falo muito com os meus pacientes assim, que zona de treino não é algo que só aquele atleta profissional tem que saber. Nós, enquanto praticantes de atividade física, nós também precisamos conhecer o nosso VO2 máximo, o nosso IMC, a nossa composição corporal, porque esses indicadores associados, eles vão predizer muito a chance da gente desenvolver uma doença no futuro, né? Então, de um modo geral, a dinâmica do atendimento funciona mais ou menos assim, né? Uma boa conversa e alguns exames. Basicamente, então, para quem está nos assistindo, a bioimpedância seria uma balança. Uma balança, isso. Tá. E o VO2, como ele é feito? O VO2 máximo a gente faz pela ergoespirometria, né? Esse exame, ele vai analisar as trocas gasosas. O paciente pode fazer esse exame num contexto de uma esteira, um exame que você faz numa atividade física. Então, tem um equipamento, você coloca uma máscara, uns eletrodos, ele vai analisar as trocas gasosas e o seu ritmo cardíaco durante a prática dessa atividade física, que pode ser uma esteira ou uma bicicleta. Ambos os cenários, num contexto de um atleta amador, vai ter um nível de dificuldade que vai aumentando. Então, esse paciente ele começa com uma velocidade de caminhada e vai atingindo velocidades maiores. É como se fosse uma
é um teste ergométrico que analisa também as trocas gasosas. A partir daí, existe uma interpretação que vai dar o valor do VO2 máximo, o limiar anaeróbico e as zonas de treino. Pegando num contexto de paciente que precisa, num contexto de emagrecimento, é interessante a gente trabalhar com zonas de treino, e eu falo muito isso com os meus pacientes, porque, relembrando um pouco da medicina, né? No nosso organismo, Juliana, a gente utiliza duas fontes principais de energia. Ou a gente vai tirar a energia da gordura, ou a gente vai tirar a energia do glicogênio. O que vai dizer qual dessas duas será utilizada é a intensidade do treino. Sendo que treinos mais leves utilizam mais gordura. E treinos mais intensos vão utilizar mais glicogênio. Então, uma pessoa que precisa emagrecer 15% do peso, ela vai utilizar medicamento, ela vai utilizar uma alimentação hipocalórica, que o medicamento vai auxiliá-la na adesão, mas ela também vai utilizar atividade física. Só que não é qualquer atividade física, é uma atividade física em Z2, zona 2, que é essa zona que vai queimar mais gordura. Então, para essa pessoa, faz muito mais sentido um exercício menos intenso e mais longo do que uma pessoa que quer melhorar a performance, um atleta que quer diminuir o pace numa corrida, que talvez precise fazer um exercício intervalado, onde ele atinja zonas de treinamento maiores, para ele aumentar o limiar anaeróbico dele. Então, a partir dessa diferenciação, na abordagem do paciente, eu consigo trabalhar com uma medicina personalizada, em cima do que aquele paciente precisa. Entendi. Então, se faz essa medida com o VO2 máximo. E como é que o paciente acompanha daí durante o treinamento? O que ele pode usar? Então, a gente tem os acessórios, né? Uhum. Hoje está cada vez mais, assim, fácil da gente adquirir e ter indicadores de saúde desses aparelhos, né? Que tem essa interface. Então, o mais simples dele seria aquele relógio que mede a frequência cardíaca. Ótimo. Porque a zona de treino, ela está associada à frequência cardíaca do paciente. Quanto maior a frequência cardíaca, mais esforço esse paciente faz, portanto, maior é a zona de treino dele. Então, o principal ali para quem quer começar a fazer uma atividade física, seja por qualquer motivo que for, é adquirir um relógio desses que consegue medir a frequência cardíaca. Se puder investir um pouco mais, talvez aquela cinta cardíaca que fica em torno do tórax, porque o nível de precisão é um pouco maior do que uma frequência cardíaca que você retira do pulso. Mas para todo mundo ali já seria um excelente modelo. Então, você descobre a sua zona de treino e a partir da sua frequência cardíaca você consegue equilibrar e permanecer naquela zona que for prescrita para você com base no seu objetivo de tratamento. E tu achas, Daniele, que para um praticante de musculação, por exemplo, que busca definição muscular e tudo, seria interessante também saber essa zona de treino? Com certeza. Assim, a gente fala muito, né? Hoje é muito... já está muito no lugar comum o VO2 para praticante de endurance. Todo atleta de corrida, de triatlon, que faz natação ou bike, ele vai saber o seu VO2 ou pelo menos alguma vez na vida ele fez esse exame. O atleta de musculação nem tanto, porque ele fica muito num contexto ali de academia e acha que a frequência cardíaca não varia. Porém, para o atleta de musculação, fazer uma atividade aeróbica ou melhorar o limiar anaeróbico também é fundamental para que ele consiga evoluir nos treinos. E não é assim, a gente não... Uma coisa não é separada da outra também. O atleta de endurance, ele não vai fazer só endurance, ele nem pode, porque senão ele se lesiona. E o atleta de musculação, certamente, se ele fizer aeróbico, ele vai melhorar muito a hipertrofia dele, a possibilidade de ele pegar cargas maiores, porque são atividades que se complementam. É lógico que, dado um atleta de endurance, o foco maior dele é nos treinos de endurance, mas ele precisa da musculação para conseguir evoluir nos treinos de endurance. E o atleta de musculação, de hipertrofia, ele vai focar, obviamente, mais nessa parte do treinamento dele. Mas, com certeza, um treino aeróbico, principalmente para melhora de composição corporal, também é interessante para esse atleta. Se é uma pessoa que está buscando ganho de massa muscular também, eu gostaria de falar sobre isso, porque é uma área que eu adoro também, né? Sou super praticante da musculação há 16 anos. Ele quer melhorar na musculação. Por onde que tu costuma começar, assim? Uma abordagem
mexe no volume de treino? Com quais outros profissionais tu já se comunica? Como é que funciona essa dinâmica? E eu também gostaria que tu explicasse a diferença de um nutrologista para um nutricionista, porque isso é uma coisa que às vezes aparece. Tá, legal. Vou começar pela segunda pergunta, então. A diferença do médico que trabalha com nutrologia, né, o médico nutrólogo, para o nutricionista, é justamente a formação, né? O nutricionista é aquele profissional que fez nutrição enquanto faculdade. Ele fez uma faculdade de nutrição. O nutrólogo, ele fez uma faculdade de medicina. E aí, depois da faculdade de medicina, ele vai se especializar na área de atuação da nutrologia. Então, ele faz ali um caminho pela clínica médica, que é um caminho similar para quem vai seguir a cardiologia, a endocrinologia, a reumatologia. A nutrologia é um braço dessa área da clínica médica. Aí você tem as grandes áreas, a cirurgia, a clínica, a pediatria. Então, é como se o médico nutrólogo, ele fosse um especialista, um subespecialista clínico dentro do universo médico. O nutricionista, ele fez faculdade de nutrição e aí ele se especialista enquanto nutricionista, né? Então, essa é a diferença. Puxando agora o paciente que quer começar a fazer um treino de musculação, se é um atleta amador, né? Se é um atleta amador, ele com certeza vai lançar mão de um nutrólogo e um nutricionista. São especialidades que se complementam, né? Então, do mesmo jeito que o fisioterapeuta e o ortopedista se comunicam muito, a nutrição e a nutrologia caminham de mão dadas. E o melhor dos mundos é quando esse paciente consegue ter essa visão multiprofissional no atendimento dele, né? E aí, pegando um paciente que quer começar, eu quero começar no mundo da musculação, fazendo esse tipo de atividade. Esse lugar comum de um atendimento, onde você veja a composição corporal, o VO2 desse paciente também vai ser importante, porque vai auxiliar ele na progressão das cargas. E um rastreio de doenças, ele é fundamental para todo o perfil de paciente. Aí, a partir disso, a gente precisa ver qual a distância que ele está do objetivo final dele. Então, é um paciente que quer realmente ter muita hipertrofia ou quer ir para o lado do crossfit. Então, a gente precisa entender onde que ele está situado e, a partir daí, traçar uma estratégia que vai ali levar um tempo com o nutricionista, com o educador físico, com todos esses profissionais que forem necessários no caminhar dele, né, para ele se desenvolver enquanto atleta. Fantástico. Recebendo esse paciente, existe uma avaliação com exames clínicos também, né? Eu acredito que não seja uma receita de bolo, não deve ser igual para todo mundo. Então, eu gostaria que tu comentasse sobre alguns exames, assim, de sangue, alguma coisa assim, bem geral, o que tu achas importante numa avaliação inicial, por exemplo. Tá, legal. Pegando a parte de predição e prevenção de doenças, se a gente pega assim, tá bom, eu vou trabalhar com prevenção de doenças. Então, a gente precisa trazer para o contexto, tá? O que hoje o que diminui a expectativa de vida das pessoas? A gente sabe, Juliana, que até os 40 anos, os principais pontos ali de atenção, paciente jovem, é a parte de saúde mental, de violência no trânsito, isso que diminui a expectativa de vida do jovem, até os 40 anos. Passados os 40 anos, o que vai diminuir a expectativa? O que a gente consegue fazer para prevenir ou para detectar precocemente algumas alterações que possam ser relevantes no futuro? A gente tem que pensar nas doenças cardiovasculares. Hoje, o principal acometimento aí de diminuição de expectativa de vida são infarto, AVC, essas doenças relacionadas ao aspecto cardiovascular. A gente tem as doenças oncológicas, e a gente tem as doenças neurológicas, que aí entram também junto com as doenças cardiovasculares, né? Então, beleza. Dado isso, o que a gente pode fazer para detectar precocemente? A gente precisa entender se esse paciente tem fator de risco. Então, do ponto de vista cardiovascular, que é o principal, fazer uma análise básica de colesterol, colesterol total, HDL, LDL, lipoproteína A, apolipoproteína A e apolipoproteína B, que hoje são muito mais importantes até do que o colesterol. A gente fazer essa relação entre a apolipoproteína B e a apolipoproteína A tem um fator muito maior do ponto de vista de risco cardiovascular. Então, pegando análise do risco cardiovascular, com certeza para todos os pacientes,
detecção precoce de problemas oncológicos para aqueles cânceres que podem ser detectados, e aí você precisa ver quem é o seu paciente. Então, no sexo feminino, a gente tem alguns cânceres que são específicos do sexo feminino, que precisam ser rastreados. No sexo masculino, a mesma coisa. Então, você está diante daquele paciente, você vai direcionar e personalizar para cada um. E do ponto de vista neurológico também, o que dá para detectar precocemente e o que dá para você prevenir, dado que você possa ali, na detecção, identificar alguns fatores de risco. Então, o pacote básico de análise seria por aí. Cardiovascular, oncológico, neurológico, para a gente conseguir manejar esse paciente. Em relação a suplementos também, que é uma área que eu adoro, acho que é uma área muito vasta, tem muita informação disponível. Curiosidade, o que você, doutora Daniele Orletti, usa de suplementação no teu dia a dia? Olha, você vai ficar chocada. Ai, meu Deus. Mas eu não uso quase nada. É mesmo? Sim, olha só. Porque assim, o suplemento, Juliana, a ideia dele é suplementar. Então, se você parte do princípio que você tem uma alimentação ajustada e equilibrada, balanceada para o seu perfil e seus objetivos, o suplemento ele fica cada vez menos necessário, né? Então, eu basicamente uso um whey protein para conseguir, na verdade, bater meta de proteína. Excelente. No dia a dia, às vezes, é muito difícil. E aí, numa análise, né, quando você faz um tratamento no paciente, quando a gente fala assim, uma alimentação balanceada, o senso comum, eu falo muito disso no consultório, né? O senso comum não é comum para todo mundo. E para cada perfil de pessoa, o senso comum vai ser diferente. Então, uma pessoa que quer fazer uma prova de triatlo, uma alimentação balanceada para ela são, por exemplo, 5 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia e pelo menos 1,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Para um atleta de academia, talvez ele tenha que ir para 7, 8 gramas de carboidrato por quilo de peso, se ele quiser aumentar a volumetria muscular. Uma pessoa que está passando por um tratamento de emagrecimento, talvez ela precise fazer 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Ou seja, o balanceado não é o mesmo para cada um. Mas se você consegue ajustar a sua alimentação, a suplementação ela talvez não seja nem tão necessária assim. De um modo geral, o whey protein que eu utilizo e suplemento para evitar lesão muscular, né? Assim, um ômega 3, uma coenzima Q10. Em relação à creatina também, é interessante a gente comentar um pouco. Tu chega a prescrever para os pacientes? Como é que é na tua rotina? Prescrevo. Assim, a creatina, ela precisa também ser muito bem entendida em que momento ela entra. Eu gosto muito de trabalhar com creatina para o paciente que está passando pelo processo de redução do peso. Então, quando a gente fala de emagrecimento, tratamento de obesidade e sobrepeso, é muito importante a gente preservar a massa muscular, voltando. O emagrecimento é contraintuitivo, isso precisa ser repetido, assim, porque as pessoas precisam entender que é difícil emagrecer. E muito provavelmente uma pessoa que precisa emagrecer mais de 5% do peso não vai conseguir fazer isso, 1, sozinha, e 2, sem auxílio de medicamento. E aí, no processo de emagrecimento, é importante preservar a massa muscular, porque o organismo vai dar um jeito ali de talvez destruir aquele músculo para diminuir seu metabolismo. Então, é importante olhar para a saúde muscular dessa pessoa. Então, paciente que está no processo de emagrecimento, é importante e vale a pena, talvez, uma suplementação com creatina com foco em preservação da massa muscular e para aquele paciente que busca hipertrofia. Agora, nem todo paciente, nem todo atleta vai usar creatina. Vou te dar um exemplo. Atleta que faz Ironman, aqui em Floripa, vocês têm a prova do Ironman que acontece, é uma prova que a pessoa fica 12, 14, 16 horas sob um estresse contínuo. Se a gente pegar que a creatina, ela pode aumentar o peso do paciente em até 2 quilos, porque ela faz uma retenção hídrica que é própria dela mesmo, e até esperado que ela faça. Se eu tenho um paciente que vai ficar correndo, vai nadar quase 4.000 metros, depois vai pedalar 180 quilômetros e no final disso ainda vai correr uma maratona, às vezes é melhor que esse paciente esteja mais leve para preservar a articulação dele do que faça uma suplementação com creatina. Então, nem todo paciente vai usar creatina. Vai depender do objetivo dele.
Por isso que é importante o auxílio de um profissional para entender, porque às vezes a gente vê muito e chega o tempo todo no consultório para gente. Eu estou usando esse suplemento aqui que o meu amigo usa. Bom, mas espera aí, o seu amigo faz academia e Sim. você quer fazer maratona. Lógico, o acesso é muito fácil, mas a informação, muitas vezes, ela não é difundida e não é senso comum. E aí, quem estudou para isso é que está apto também para ajudar o paciente a atingir o seu objetivo, né? Perfeito. Não tem como falar sobre emagrecimento sem falar de apetite. Certo? E eu já vi que tu sempre comenta sobre padrões alimentares. Quais são os padrões alimentares que a gente consegue reconhecer na rotina de uma pessoa? E existe algum padrão alimentar que seja pior que o outro? E quais são os ajustes que a gente pode fazer? Tá, legal. Assim, padrão alimentar é uma coisa super nova, tá? Saiu uma publicação científica, né, na área médica, que foi em 2021, por um autor chamado Acosta, e ele foi o primeiro que correlacionou padrões alimentares com obesidade. Então, o que são padrões alimentares, né? Padrão alimentar, Juliana, é a forma como a gente se alimenta, né? A gente tem 2 tipos de fome, agora a gente tem um terceiro, né? A gente tinha 2 tipos de fome, agora nós temos o terceiro. E eu gosto didaticamente de falar que é como se fossem 3 pontas de um triângulo. De um lado você tem a fome fisiológica, ou seja, a gente precisa se alimentar para sobreviver. Então a gente vai ter um impulso primitivo do ato de se alimentar, da fome. Essa fome homeostática é muito relacionada a esses hormônios que no processo de emagrecimento eles vão se autorregulando para não deixar você emagrecer. Então eu estou falando de uma área do sistema nervoso central que se chama hipotálamo e de hormônios como grelina, leptina, esses hormônios. E a gente tem na outra ponta a fome emocional, que é a forma como o nosso córtex pré-frontal recebe o impulso da fome. Então você tem a fome fisiológica, grelina aumentou, vai te dar aquela, opa, meu estômago está vazio, preciso comer. A forma como eu interpreto essa fome é a fome emocional, é a fome hedônica. E a outra ponta desse triângulo é a fome operativa, que aí a gente está falando de padrões alimentares, que é justamente, então, como esse paciente vai interpretar essa fome e vai operacionalizar para poder se alimentar. E aí a gente fala hoje de basicamente 3 padrões alimentares principais. Então eu estou falando, se eu fosse pegar uma linha imaginária e colocar numa ponta um padrão alimentar oposto do outro, eu teria numa ponta aqui o paciente que é conhecido como beliscador, ou seja, é aquela pessoa que nem se importa muito em fazer muitas refeições, pula o almoço. Passa o dia comendo. Mas passa o dia beliscando e mastigando. E na outra ponta oposta, nós teríamos o contrário disso, que é aquele paciente volumétrico, ou seja, aquele paciente que nem faz muita questão, às vezes, de comer um lanche da tarde, um lanche da manhã, mas que na hora de fazer aquele almoço, ele come aquele prato de comida. E no meio desses dois, você tem o padrão misto, que é aquele padrão que ora vai esticar para o belisco, ora vai esticar para o volume. A maioria das pessoas está no padrão misto, mas basicamente a gente fala desses 3 padrões alimentares. Existe, pensando no emagrecimento, existe algum padrão que seja mais vantajoso que outro, em relação até a acelerar o metabolismo, ou não existe? Não existe, tá? Assim, não existe certo e errado para padrão alimentar, né? O paciente tem o padrão alimentar e esse padrão alimentar, ele é primitivo. O paciente nasce com esse padrão, lógico que com comportamentos ele vai otimizando ou atenuando, mas o padrão alimentar, ele vai sempre continuar ali. Ou seja, assim, o paciente que é beliscador, Juliana, ele sempre vai ser beliscador. O paciente que é volumétrico, sempre vai ser volumétrico. E o paciente que é volumétrico não vai comer de 3 em 3 horas. Ele não gosta, ele pode até tentar. Ele vai tentar 1, 2 meses ali, mas vai ser muito desgastante para ele, porque foge do que ele entende como alimentação. E já o paciente beliscador, a mesma coisa, ele não vai comer 2, 3 refeições, ele vai ficar beliscando. Então, assim, muito mais do que a gente saber do melhor ou pior padrão, porque não tem essa diferenciação, é entender que padrões existem, né? E qual que é o seu padrão, né? Qual que é o padrão do seu paciente? Porque a partir daí você consegue estruturar
um entendimento alimentar que, beleza, então eu estou diante de um paciente que é beliscador, mas não faz o menor sentido ele comer um pacote de amendoim enquanto trabalha. Então, quais estratégias que eu vou lançar a mão para que eu mantenha o padrão alimentar desse paciente e ele consiga ter uma vida, uma alimentação balanceada, não tem aí o risco de um sobrepeso, de uma obesidade. É a mesma coisa o paciente volumétrico. Eu não vou falar para essa pessoa comer de 3 em 3 horas, ele não vai comer. Mas na hora que ele for se alimentar, ele não vai comer, não precisa comer uma pizza inteira, sabe? Aí que você começa a trabalhar em conjunto com a nutrição, de modo a entender esses padrões e fazer com que essa pessoa tenha uma vida balanceada. Fantástico. Estamos iniciando 2025, né? Sempre que começamos um ano novo, vem metas novas. Eu recebo no consultório também pacientes que optaram por fazer cirurgia refrativa, querem enxergar melhor, ou vai começar o ano com óculos novo. Enfim, a gente vive isso, vivemos no consultório isso. E em relação ao emagrecimento também. Estamos falando aqui de um processo. O emagrecimento ele não é imediato. Exige um planejamento. Então, uma pessoa que em 2025 tem como meta emagrecer, por onde que ela começa? Assim, número 1, o que ela deve fazer? Nossa, ótimo. Assim, eu acho que esse início de ano é interessante porque vem justamente essa autoestima coletiva, né, de novos projetos, novas esperanças. Eu acho isso fantástico, né? Não... E sempre tem todo mundo na lista ali de desejos para o ano novo, coloca ali um item de talvez ser mais saudável, ou emagrecer alguns quilos, ou pelo menos não engordar mais, começar a fazer uma atividade física. Então, assim, para todo mundo que quer começar um ano de uma maneira mais saudável, né, que busca isso, ou eventualmente que precise emagrecer, o principal é você, lógico, buscar um auxílio com profissionais que façam sentido para você. Então, é sempre importante esse olhar profissional sobre o processo que você vai passar. E aí você deve procurar um nutricionista, procurar um educador físico, se for o caso de fazer uma atividade física, procurar um médico do esporte também, se você quiser algo mais específico. E o nutrólogo entra nessa jogada também, o médico do estilo de vida, com certeza, para organizar esse processo, né? Estruturar essas metas, trabalhar com uma medicina preditiva, preventiva. Mas um outro ponto que eu gosto de falar, que isso a gente não precisa de profissional, né? Não precisa, a gente pode fazer sozinho, que é tentar buscar aqueles 5 itens que hoje eu falo muito que são aquelas coisas simples que viraram item de luxo, né? Então, quais são elas? Pelo menos dormir 8 horas por noite, todas as noites. Fundamental. Né? Cada vez a gente tem mais, assim, a gente é tão invadido por rotinas que atrapalham o nosso sono, mas assim, a gente esquece do poder que isso tem, né? Então, buscar adequar o sono é o primeiro ponto. Hidratação, Juliana, beber água. As pessoas não bebem água. Então, assim, às vezes, inclusive, no processo de emagrecimento, a gente tem dificuldade porque o centro da fome e da sede são muito similares. E o paciente, o corpo interpreta como fome, na verdade, uma coisa que é sede. Então, beba água, né? Beba bastante água. De um modo geral, 3 litros, 2,5 litros de água por dia já vai te trazer um benefício absurdo na sua vida, né? Outro ponto, atividade física regular, né? O que seria uma atividade física regular? Se você não é uma pessoa que busca o emagrecimento, o recomendado é você fazer 150 minutos por semana de uma atividade física. De preferência, se você conseguir dividir entre exercício físico de musculação, atividade resistida e atividades aeróbicas, fantástico, mas faça pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Se você é uma pessoa que não precisa emagrecer. Se você é um paciente que precisa emagrecer, aí ou que já passou por um processo de emagrecimento, o seu alvo semanal fica um pouco maior, vai para 300 minutos por semana, que aí já dá ali mais ou menos... Complicado. 50 minutos, 6 vezes na semana, ou 1 horinha, 5 vezes na semana. Não é algo muito, assim, dado as especificidades, né, de cada um, não é algo tão distante da realidade da população. Então, assim, fazer atividade física,
Quarto, alimentação mais saudável, assim, e a gente não precisa ficar gastando energia sobre, eu preciso comer o alimento XPTO. Não, compra sua comida em feira, açougue, peixaria, sai desse ambiente de supermercado que tem um monte de produto industrializado que só faz você ficar tentado a ir para uma alimentação ultraprocessada. Então, se você quer começar uma alimentação mais saudável, não precisa pensar muito. Vai na feira, vai no açougue, vai na peixaria. Acabou. A diferença disso para um supermercado é que o supermercado tem um monte de produto industrializado, que é o que você tem que sair fora. Então, para começar, isso. E o quinto, essas conexões, né? Uma coisa mais abstrata, mas as conexões do dia a dia, de sociedade, de você estar num ambiente de trabalho que não seja tão tóxico, lógico. Modulação de estresse. Modulação de estresse, modulação de senso de comunidade, né? Então seriam esses 5 itens. Para quem quer começar o ano com o pé direito e fazendo isso agora, a partir de agora, esses 5 itens já assim vão te dar muito de saúde, vão te ajudar muito na sua vida. Né? Brilhante. A longo prazo também. Quanto tempo que tu costumas observar esse paciente antes de prescrever alguma medicação? Juliana, é o seguinte, tá? Esse tema é um que eu tenho falado muito nas redes sociais, né? Pegando agora especificamente o paciente que está com o problema de sobrepeso ou obesidade. Lembrando, a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Ou seja, ela precisa ser encarada como tal, né? E se eu estou diante de um paciente que está com sobrepeso e obesidade, se essa pessoa precisa emagrecer até 5% do peso, talvez ela não precise de medicamento. Mudança do estilo de vida dá conta de emagrecer até 5% do peso. É isso que os trabalhos, que a ciência mostra. Então, alimentação saudável, atividade física regular, vai conseguir ajustar seu peso para baixo, empurrá-lo para baixo, em até 5%. Agora, se você é uma pessoa que precisa emagrecer mais do que 5%, você já pode utilizar o medicamento. Porque, comparado com mudança do estilo de vida, o medicamento ele tem um poder emagrecedor muito maior. Imagina que você tem seu peso é uma plataforma e você tem 3 vetores apontando para baixo. Você tem medicamento, você tem alimentação e você tem atividade física. O poder de empurrar essa plataforma para baixo é muito maior do medicamento. Principalmente dos novos. A gente está falando, Juliana, de medicamentos que estão sendo lançados agora que emagrecem 25% do peso do paciente. Ou seja, é uma seta que empurra o seu peso para baixo muito mais potente do que só os 5% da mudança do estilo de vida. Dani, então mudança do estilo de vida não é importante? Lógico que é, mas ela é muito mais importante num contexto onde, depois que o paciente emagrece, ela vai ser utilizada ali, aqueles 300 minutos, como manutenção. O que você tem que pensar é que sempre tem que ter um vetor empurrando o peso para baixo. Ou vai ser medicamento, junto com mudança de estilo de vida, ou vai ser mudança de estilo de vida se isso for suficiente. Mas sempre tem que ter alguma coisa. Portanto, por quanto tempo essa pessoa vai utilizar medicamento, ou qual que é o período, como que isso vai acontecer? Se você pensar que a obesidade é uma doença crônica, ela vai ter sempre que ter um vetor empurrando o peso para baixo. Se ela vai fazer isso com mudança de estilo de vida ou com medicamento, vai ser uma definição que vai ser feita ali no momento da consulta. Mas é um paciente que sempre vai precisar ter um vetor para baixo. Ele vai vetorizar com medicamento, em algum momento pode-se vislumbrar a retirada desse medicamento se ele conseguir garantir os vetores de alimentação e atividade física. Agora, vamos colocar que esse paciente emagreceu 20% do peso com o medicamento, ajustou a alimentação, atividade física, está incrível, está maravilhoso. Conseguimos tirar a medicação depois de um prazo aí de 1 ano, 2 anos, e ele manteve só hábitos de vida para controle. Se essa pessoa, por algum motivo, porque a vida não é linear, né? A vida acontece. E se por algum motivo ele não conseguir manter aquela rotina, que no caso dele não é opcional, porque é tratamento, porque ele precisa vetorizar o peso dele para baixo, mas por algum motivo mudou de emprego, saiu de férias, nasceu um filho, qualquer coisa que aconteça, e ele não puder garantir, ele vai precisar vetorizar para baixo. E aí a gente pode pensar assim, tá bom, então vamos voltar à medicação? Porque do momento que tirar todos os vetores para baixo, o que vai acontecer com o peso dele? Vai voltar a subir. E isso é problema da falha terapêutica do medicamento?
Já pegando aí que acontece muito. Ah, doutora, aí se eu parar o medicamento, eu vou voltar a ganhar peso e aí eu fiquei viciado em medicamento. Não. O que acontece é que se você não tiver um vetor empurrando o seu peso para baixo, o seu peso vai subir. Porque você tem uma doença crônica, progressiva e recidivante. Você precisa entender que tem que ter algo empurrando o seu peso para baixo. Se vai ser o medicamento ou não, ou mudança, isso vai ser uma definição. Então, tirou o medicamento, voltou a ganhar peso. É falha terapêutica? Viciou no medicamento? Não, você só tem uma doença crônica que recidivou. Então, esse acompanhamento, ele precisa ser visto no longo prazo. E aí, assim, o tempo de tratamento vai muito em função do quanto aquele paciente precisa emagrecer. É 5%? Então talvez só com mudança de estilo de vida, tá tudo certo, vai funcionar. Poxa, precisa emagrecer 15, precisa emagrecer 20. Aí o prazo de acompanhamento desse paciente acaba se estendendo um pouco mais. No início, sempre mais próximo, para ajustar a dose de medicamento, controlar hábitos de vida. E com o tempo, esse paciente ele começa a caminhar com as próprias pernas, ele vai se auto-percebendo mais também. E esse processo fica muito mais intuitivo. Né? Observamos algumas pessoas comentando assim, como se fosse um demérito ou uma coisa negativa, porque fulana emagreceu, mas ela usou o remédio, como se fosse algo ruim. Mas se respeitarmos as indicações e fizermos o acompanhamento adequado desses pacientes, existe uma indicação médica e um acompanhamento também. Lógico. O que eu falo é o seguinte, tá, Juliana? Vou dar um exemplo de hipertensão. Paciente com pressão alta, né? Todo mundo vai usar remédio para pressão? Lógico que não, né? Mas o paciente com pressão alta vai usar um antihipertensivo, né? Paciente com diabetes, todo mundo vai usar um medicamento para diabetes? Lógico que não. Mas o paciente que tem diabetes vai usar um remédio para diabetes. Porque a gente está falando de doenças crônicas, progressivas e recidivantes. No caso da obesidade é a mesma coisa. Todo mundo vai usar remédio para obesidade? Lógico que não. Mas o paciente que tem obesidade, ele tem que usar medicamento. Se é uma pessoa que tem que perder só 5% do peso para sair do sobrepeso, ela nem precisa. Mas um paciente com obesidade, com uma doença crônica, progressiva e recidivante, ele com certeza tem que utilizar. E aí, essas falas, Juliana, elas acontecem muito dentro de um contexto do próprio preconceito que a sociedade tem com relação à obesidade. Porque a obesidade, diferente de uma hipertensão e do diabetes, que são doenças que acontecem em decorrência de uma complicação da própria obesidade, para você ver o problema da obesidade na população, a pessoa que tem obesidade, ela ainda é vista como uma pessoa fraca de caráter, uma pessoa que não conseguiu controlar os impulsos de alimentação. Verdade. Então, dado que, olha como que é a construção do pensamento, dado que essa pessoa não teve força de caráter para controlar a alimentação e ficou com obesidade, então que agora ela sofra para emagrecer também, porque ela tem que pagar o preço do fato dela ser fraca de caráter. E aí você tem toda essa problemática com relação ao preconceito. Não, gente, a pessoa não precisa sofrer. Sim, o ela não tem culpa. O emagrecimento não é uma punição. O emagrecimento, ele é um tratamento de uma doença crônica. Então, a obesidade, ela se expressa na forma do ganho de peso e o tratamento envolve a redução do peso. Do mesmo jeito que a hipertensão vai se expressar com o aumento da pressão arterial e o tratamento da hipertensão vai ser com o controle da pressão. E a pessoa não precisa ser punida pelo tratamento, né? Excelente. Em relação a uma área também que eu gosto muito de estudar, que é o ganho de massa muscular. Por que ter mais músculo é importante para o emagrecimento? Nossa, assim, é fundamental. O processo de emagrecimento precisa levar em consideração o ganho de massa muscular. São tantos os motivos, mas eu vou me atentar a dois aqui, tá? O primeiro é que a massa muscular, ela participa do metabolismo da insulina e da glicemia, da glicose. O que é isso? É o açúcar no nosso sangue. Quanto mais músculo essa pessoa tem, mais ela utiliza a glicose, o açúcar circulante, como fonte de energia. Ela vai utilizar. Então, mais controle da insulina esse paciente vai ter. Quando a gente controla melhor a insulina desse paciente, a gente consegue otimizar o tratamento dele e a redução do peso. Então, esse é um ponto.
O outro ponto é que a massa muscular, ela está diretamente relacionada ao metabolismo. Então, se eu quero melhorar, quero que esse paciente emagreça, um dos arsenais terapêuticos é eu melhorar o metabolismo dele. Jogar contra a ideia que o corpo vai fazer, porque o corpo, se ele não tiver acompanhamento, vai fazer o seu metabolismo cair. E se você tem mais massa muscular, o seu metabolismo vai aumentar. E isso vai ajudar demais no ganho. Então, assim, massa muscular é fundamental, mas só pegando assim de cara, controle de insulina e melhora de metabolismo são fundamentais no processo de emagrecimento. Excelente. Estamos nos encaminhando para o final do podcast. Eu estou muito feliz. Acho que foi muito, muito empolgante, me dá vontade de estudar mais e trazer sempre o melhor para os pacientes, que é o que tu faz também no teu dia a dia. Então, eu gostaria que tu deixasse aqui como que os pacientes podem te encontrar, se tu faz consulta online, onde é que eles te encontram. Ah, com certeza. Bom, eu estou em todas as redes sociais, né? Então, no Instagram, eu tenho meu site também. Então, se a pessoa quiser me encontrar pelo Instagram ou pelo site, lá tem todos os telefones, né? Para contato, para agendamento. Faço consulta online também. Então, hoje em dia eu tenho paciente no mundo inteiro. Eu acho Olha isso que fantástico, legal. Cara. Assim, de onde? Só para dar um exemplo. Nossa, eu tenho do Canadá, eu tenho da França, Alemanha, do Panamá. Olha só. Uma paciente das Ilhas Caimãs também. Meu Deus, olha eu só. acho isso fantástico. Legal. E no Brasil todo, né? No Brasil todo. Tem paciente que vem de todos os lugares. Que legal. Então, podem me mandar mensagem no Instagram, podem me mandar mensagem pelo site, também pelo e-mail, que eu respondo sempre, todas as mensagens. Adoro essa interação com o público. Eu acho que isso, assim, essa capacidade da gente entrar, né, na vida das pessoas por meio de uma tela de celular é fantástica para a gente conseguir realmente compartilhar informação relevante para a população que busca saúde, né? Então, assim, eu sempre estou lá, sempre estou postando algumas coisas nesse universo. Ótimo. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite. Foi muito esclarecedor. Eu acho que tu colocou aqui temas de forma brilhante. Foi realmente muito bom, vai agregar demais para quem quer ter mais saúde em 2025. E eu gostaria de finalizar te perguntando, para você, Daniele, saúde é para quê? O que tu quer fazer com saúde na tua vida? Pode ser qualquer coisa, de uma coisa simples a um desejo maior. Ô, Juliana, assim, cara, para mim saúde é uma celebração, sabe? É você realmente celebrar tudo que o seu corpo, a sua mente são capazes de fazer. Tem uma frase que eu gosto muito sobre exercício físico, que fala que exercício físico não é uma punição pelo que você comeu no dia anterior, mas uma celebração pelo que seu corpo é capaz de fazer. E eu levo isso para minha vida. Então, assim, preservar a minha saúde é uma celebração para mim, né? Fantástico, muito obrigada, Daniele. Eu que agradeço, obrigada pelo convite e é sempre muito bom estar aqui. Pessoal, eu desejo a todos um excelente início de ano. Por favor, se inscrevam no canal e curtam se vocês gostaram do conteúdo. Obrigada.